Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vou analisar se o plano de saúde também pode ser condenado pelo erro do médico e, caso pague a indenização ao paciente, pode processar judicialmente o médico para reaver o que foi gasto? Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha mais segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Hoje vou abordar se o plano de saúde pode ser condenado conjuntamente com o médico pelo erro profissional. Em outras palavras, há responsabilidade solidária entre o plano de saúde e o profissional credenciado. E o mais importante, o plano de saúde pode processar judicialmente o médico para recuperar o que foi indenizado ao paciente e os outros gastos. Antes de começar, apesar de ser conhecimento de muitos, tenho que explicar a diferença entre o plano de saúde e o seguro de saúde, porque a depender do qual foi contratado pelo paciente, as consequências jurídicas são diferentes e variam. Muito embora à primeira vista pareçam similares, esses dois contratos de assistência à saúde não se confundem. O objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto, desde que esteja prevista contratualmente a cobertura referente a determinada patologia. Nessa situação, a seguradora se compromete a indenizar o segurado por procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros e estipulados no contrato até o limite do contratado. Há uma transferência do paciente para a seguradora dos riscos de gastos com a saúde. Nos contratos de seguro de saúde, o segurado pode escolher livremente qualquer profissional ou instituição de saúde. Por outro lado, o contrato de plano de saúde envolve a garantia dada pelos planos de saúde de prestar atendimento em hospitais privados conforme a necessidade do contratante. Em outras palavras, o plano de saúde se compromete a prestar serviço de assistência à saúde ao consumidor, seja diretamente por meio dos seus profissionais contratados e seus estabelecimentos, ou indiretamente utilizando-se dos profissionais credenciados. Aqui não existe transferência do risco ao patrimônio pelos gastos médicos com a doença, e sim a contratação da prestação de serviços médicos. Como ponto de partida da nossa análise, pode-se constatar que o plano de saúde assume a figura de fornecedor e, por sua vez, o paciente a de consumidor, não havendo dúvidas de que se trata de uma relação de consumo. Isso significa que as normas do Código de Defesa do Consumidor regulamentam a relação jurídica entre o plano de saúde e o paciente. Esse entendimento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, havendo inclusive súmula de número 469. Vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu abordo o direito do consumidor na medicina. Antes de prosseguirmos, para não gerar confusão, tenho que chamar a atenção para a questão de que a prestação de serviço de saúde pelos planos de saúde envolvem duas relações distintas. Apesar de uma ser dependente da outra, cada uma delas possui regramentos distintos. Por isso, devem ser enfrentadas separadamente. A primeira é a relação jurídica entre o paciente e as prestadoras do serviço de saúde, a chamada relação externa do vínculo obrigacional, que ocorre entre os polos da obrigação credor e devedor. Já a segunda relação é a relação interna da obrigação, a qual ocorre entre os prestadores do serviço de saúde,
A relação interna é sempre entre os integrantes de um dos polos da obrigação. No nosso caso, a pluralidade está no lado dos prestadores do serviço, que são os devedores. Para ficar mais clara essa dinâmica, nada melhor do que um exemplo do dia a dia. Vamos imaginar dois amigos, Caio e Mel, que resolvem alugar uma casa para morar. Um belo dia, os dois resolvem dar uma festa de arromba e danificam o imóvel. Em razão do contrato de locação assinado pelos dois, relação externa, ambos respondem solidariamente perante o locador. Este pode cobrar de qualquer um deles todo o valor do dano à casa. Se os dois participaram da festa, relação interna, ou seja, a responsabilidade solidária entre eles, quem pagou a integralidade da indenização ao locador, somente poderá cobrar a metade do outro. Como podem perceber, nessa hipótese há tanto solidariedade em relação ao locador, relação externa, como também entre os dois inquilinos, a relação interna. Mas vamos supor que Melvin não se opôs que Caio realizasse a festa porque estava viajando para a casa dos pais naquele período. Nessa situação, por força do contrato de locação assinado pelos dois, a relação externa, há da mesma forma solidariedade perante o locador, razão pela qual ele aqui também poderá cobrar integralmente a dívida de qualquer um deles. Contudo, nessa segunda hipótese, Melvin não participou da festança feita por Caio, ou seja, não há responsabilidade solidária entre eles. Relação interna, estamos discutindo. Cada um deve assumir de acordo com a sua responsabilidade individual. Assim, se Melvin, que não tem culpa alguma, pagasse toda a indenização ao locador, poderá cobrar integralmente do festeiro Caio, porque não há responsabilidade solidária na relação interna entre eles. Já se apenas o Caio fosse demandado pelo locador, pagará sozinho a indenização e nada poderá cobrar de Melvin. Ficou claro que a solidariedade pode existir em relação ao credor, mas não pode não haver entre os devedores. A responsabilidade solidária constitui uma vantagem na medida que aumenta o número de pessoas que respondem integralmente pela dívida e, por consequência, aumenta a chance de cobrança da dívida pelo credor. É um instrumento jurídico de proteção. Agora vamos transpor todo esse racional para o contrato do plano de saúde. O primeiro ponto a ter em mente é que, quando se está diante de obrigações contratuais, o artigo 265 do Código Civil determina que a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. Por uma questão de lógica, vamos começar a análise pela relação externa, paciente com os prestadores de serviços de saúde, que é a principal. Sem ela, sequer a segunda existe. Retomando o que eu disse antes, o contrato do plano de saúde tem como objeto a prestação de serviço de saúde ao paciente diretamente pelo plano de saúde, por meio dos seus profissionais ou de instituições de saúde próprias, ou indiretamente por meio de uma rede credenciada de profissionais. Como o paciente deve escolher entre os profissionais credenciados pelo plano de saúde, não há que se falar em livre escolha do paciente. Mas o paciente somente se submete a essa condição porque confia que o plano de saúde somente credencia profissionais habilitados e capazes de prestar um serviço adequado. Assim, a escolha do plano de saúde pelos consumidores é baseada primordialmente na base de profissionais credenciados, seja pelo critério do número de profissionais ou pela qualidade destes. Quando eu mudei de Brasília para Santa Catarina, por causa do concurso, fui obrigado a trocar de plano de saúde, porque aqui poucos médicos atendiam pelo meu plano antigo. Não há dúvidas de que um plano de saúde com uma rede de credenciados maior possui uma vantagem comparativa. Porém, em contrapartida, corre um risco maior de ter em seus quadros um profissional com uma maior taxa de erro médico.
é o chamado risco-proveito. Trocando em miúdos, como o paciente é obrigado a selecionar um entre os profissionais previamente credenciados, o qual prestará o serviço de saúde em nome do plano de saúde contratado, o plano de saúde assume também a responsabilidade pela qualidade do serviço. É igual quando batem no seu carro e você deixa na concessionária para consertar. Muitas vezes a concessionária não tem estrutura do serviço de funilaria e pintura. Então, ela leva o seu carro para uma empresa terceirizada para realizar o serviço. Se não ficar bom, a concessionária assume a bronca também. A mesma coisa ocorre quando você vai lá numa loja, compra uma roupa e a própria loja se encarrega de levar a um terceirizado para fazer os ajustes. Portanto, tanto o plano de saúde quanto o médico estão na mesma cadeia de fornecimento de serviço ao paciente consumidor. Um é o prestador direto e o outro o prestador indireto. Sendo uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 34, é expresso no sentido de que todos os prestadores de serviço respondem solidariamente perante o consumidor pela atividade prestada. Logo, como há responsabilidade solidária, o plano de saúde pode ser processado judicialmente por um erro de um médico credenciado e acabar sendo condenado a indenizar o paciente. Vou colocar na tela algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça com esse entendimento, para que ninguém ache que algo que eu estou tirando da minha cabeça ou é um posicionamento isolado. A jurisprudência da casa é tranquila em reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa médica em demanda que se discute responsabilidade civil por suposto erro médico, pois a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada por meio dos médicos e hospitais a elas afiliados. Outra decisão. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e empregas médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora do serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando fornece por meio do hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos do artigo 2º, 3º, 14, 34 do Código de Defesa do Consumidor, lembra que nós falamos do 34, e do artigo 1521, inciso 3º do Código Civil de 1916 e 932, inciso 3º do Código Civil. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas na relação interna respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua responsabilidade. Guarde essa informação. Na relação interna respondem o hospital, o médico, a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. Guarde essa informação. A última, erro médico consistente em perfuração de intestino durante cirurgia de laparotomia realizada por médicos credenciados com a utilização de instalações do hospital, também credenciado à mesma administradora de plano de saúde. Responsabilização solidária pelo acordo recorrido dos réus, hospital e administradora do plano de saúde, com fundamento no princípio da solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de fornecimento de produto ou serviço perante o consumidor, ressalvada a ação de regresso. Guarda esse ponto. As circunstâncias de os médicos que realizarem a cirurgia não integrarem um corpo clínico do hospital terá relevância para eventual ação de regresso entre os fornecedores. Guarde essa informação. Aqui ele está falando da relação interna. Mas não terminou. Se vocês pesquisarem, vão notar que a maioria dos vídeos aqui no YouTube que explicam sobre o tema da solidariedade entre o médico e o plano param por aqui nesse ponto. Porém, é só metade da história. E para o médico,
A segunda parte é a mais importante. E o que acontece depois que o plano de saúde paga a indenização pelo erro médico ao paciente? Claro que não fica por isso mesmo. É por isso que agora vamos avançar para o exame da segunda relação jurídica entre o plano de saúde e o médico credenciado, a relação interna. O primeiro passo é determinar quais são as normas que se aplicam. Tanto o plano de saúde como o médico credenciado figuram como fornecedores na cadeia de serviço. Como não há consumidor nessa relação, não se pode falar que há uma relação de consumo, o que afasta o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, como o médico credenciado exerce sua atividade de forma autônoma e independente para diversos contratantes, inclusive outros planos de saúde concorrentes, por certo, também está afastado da relação de trabalho e a aplicação da CLT. Logo, a toda evidência, é uma relação jurídica meramente civil entre um profissional liberal, um médico credenciado, e uma sociedade empresária, o plano de saúde, sendo regida, então, pelo Código Civil. Como eu disse antes, conforme o artigo 265 do Código Civil, a responsabilidade solidária não se presume decorre de lei ou da vontade das partes. Não há lei que estabeleça a responsabilidade solidária entre o plano de saúde e o médico nessa relação contratual, salvo se o plano de saúde tenha contribuído de alguma forma, direta ou indireta, para a ocorrência do dano. Resta então a vontade das partes nesse sentido. Quem já se deu o trabalho de ler todo o contrato de credenciamento nos planos de saúde? Eu. Minha esposa me pediu para eu ler todos os contratos de plano de saúde. Aqueles que já leram devem lembrar de uma cláusula que à primeira vista pode parecer inocente e nada demais. Acredite, não existe nada aleatório e sem motivo nos contratos. É uma cláusula que diz mais ou menos assim: o plano de saúde não se responsabiliza pelos prejuízos causados pelo médico ao paciente no exercício da sua atividade, sendo de responsabilidade única e exclusiva do profissional. É com essa cláusula contratual que o plano de saúde deixa expresso e cristalino, com uma assinatura sua ao final, que não há responsabilidade solidária entre o plano de saúde e o médico credenciado. Em outras palavras, cada uma das partes responde na medida em que sua conduta culposa contribuiu para a ocorrência do dano. Com base nessa parte do contrato assinado, o plano de saúde poderá cobrar do médico, por meio de um processo judicial chamado ação de regresso, tudo o que o plano pagou ao paciente na ação judicial que foi condenada. Aqui, além da indenização ao paciente, estão inclusos gastos com a perícia judicial e os honorários advocatícios pagos aos advogados do paciente e aos contratados pelo próprio plano. Vamos então a mais um julgado do STJ. Responsabilidade civil, ação de indenização, cirurgia falha na prestação de serviço, operadora de plano de saúde, legitimidade e responsabilidade solidária. No que se refere ao quinhão que caberia a cada devedor, estamos discutindo aqui a relação interna. Em se tratando de responsabilidade solidária, mostra-se cabível no percentual de 50% para cada um, ressalvado previsão em contrato. Ficou claro agora o motivo da existência da cláusula contratual de responsabilidade exclusiva no contrato de credenciamento. Sério, o pessoal não brinca em serviço. Ademais, não se mostra imperativa a discussão acerca do grau de responsabilidade dos codevedores, na medida em que, na responsabilidade solidária, todos os devedores respondem cada qual pela sua dívida, tendo o credor o direito de efetuar a cobrança integral da dívida em relação a qualquer deles, podendo inclusive ser apresentado
contra o outro, ação de regresso para reaver o valor excedente à cota parte paga por ele. E mais, nos contratos de credenciamento melhor elaborados, há inclusive cláusula autorizando o plano de saúde possa se valer do Instituto da Compensação para se ressarcir da indenização ao paciente, retendo eventuais valores que seriam repassados aos médicos pelas condutas e cirurgias feitas. Por isso, é extremamente importante que o médico acompanhe e participe, na medida do possível, das ações judiciais ajuizadas apenas contra o plano de saúde, cujo fundamento seja o erro médico do profissional. Enfim, uma dica da prática jurídica. O advogado defende os interesses de quem o remunera. O advogado pago pelo plano de saúde é do plano de saúde. Contrate o seu próprio advogado. Não adianta olhar para mim. Eu fiz o canal apenas para ensinar. Então, o meu objetivo aqui foi esclarecer sobre a responsabilidade solidária entre o médico credenciado e o plano de saúde, bem como o que ocorre quando a indenização ao paciente é paga pelo plano de saúde. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal, clica no sino aqui embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fica à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.